Nós vamos hoje, amados, dar sequência à nossa caminhada no livro do profeta Malaquias. Começamos semana passada, o 39º livro da Palavra de Deus, ou seja, o último livro do Antigo Testamento. As características, data, introdução de tudo isso, eu peço que você verifique lá na primeira mensagem, até porque se a gente for fazer isso toda vez, fica complicado, fazendo uma longa introdução. Mas eu queria pelo menos relembrar o que nós vimos na semana passada, no versículo 1 até o versículo 5, na grande ideia da semana passada. Semana passada nós vimos Malaquias nos dizendo a seguinte lição: o amor de Deus é comprovado pela sua graça soberana nas vidas dos seus. Isso nós vimos do versículo 1 até o versículo número 5. Mas a mensagem do livro todo, a mensagem de Malaquias, é essa que está projetada aí. Aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas, vive uma vida de grato compromisso. Ou seja, aquilo que nós fazemos para Deus é fruto de um relacionamento constante e diário com Ele, que eu e você vamos cultivando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você ainda não fez, em Malaquias capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1, para pegar o fio da meada, mas hoje nós vamos nos ater ao versículo 6 até o versículo 14. Semana passada nós destacamos que Malaquias possui um estilo único de dialética, de debate, de conversa entre Deus e o seu povo. E no primeiro debate que nós vamos ver hoje, você encontra algo inusitado: Deus reafirmando o seu amor incondicional pelo seu povo. Diz assim a palavra do Senhor. Dá uma olhadinha ao redor, ver se alguém precisa ler a palavra de Deus com você, e vamos em frente. Uma advertência: a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem reconstruir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Como eu disse, irmãos, baseado nesses 5 primeiros versículos, nós aprendemos a grande ideia da semana passada. Eu quero repetir: o amor de Deus é comprovado pela sua graça soberana na vida dos seus. Hoje, nós vamos ver a nossa segunda grande ideia, e nós vamos ver agora, meus irmãos, que tendo começado pela reafirmação do seu amor, o discurso do Senhor vai mudar radicalmente. No primeiro versículo nós vemos que esta é uma advertência do Senhor, e agora o tom vai ficar um pouco mais grave, o tom vai ficar um pouco mais pesado, porque o povo realmente precisava ser alertado para a situação que eles estavam vivendo. A nossa grande ideia, meus irmãos, dessa noite, que queremos comprovar na palavra de Deus, é a seguinte: a decadência espiritual da religiosidade vazia reflete a realidade do relacionamento com Deus. A decadência espiritual da realidade vazia, da religiosidade vazia, reflete a realidade do relacionamento com Deus. Em outras palavras, meus irmãos, nós vamos comprovar hoje que o que provoca um culto mal feito, um culto religioso, um culto meia boca, um culto feito da boca para fora, é na verdade aquilo que dentro de você, dentro de nós, dentro do povo daquela época, já estava acontecendo, ou seja, a decadência do relacionamento deles com Deus. Quando isso aqui no dia a dia começa a falhar, o meu serviço a Deus, o meu ministério a Deus, o meu culto a Deus decai.
entre em decadência, começa a ser feito de qualquer maneira, como nós vamos ver no texto de hoje. Falando dele, vamos lê-lo, versículo 6 ao versículo 14. Para você não ficar só ouvindo a mensagem toda, quero convidar você a ler comigo esses poucos versículos da palavra de Deus. Malaquias 1, 6 a 14, nosso texto de hoje. Está na agulha? Vamos junto? O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Como eu avisei, o tom da semana passada não está mais presente. Deus havia começado o seu debate com o seu povo, declarando o seu amor, mas agora ele parte para o puxão de orelha. Ele parte, na verdade, agora em diante, meus irmãos, a fazer jus ao primeiro versículo, que traz uma advertência. E como eu falei semana passada, meus irmãos, o nosso desafio é que eu e você não olhemos para o texto dizendo: puxa, que povo terrível que este era. Porque o objetivo de Deus, meus irmãos, quando registrou, quando preservou aquilo que ele disse através de Malaquias, através dos séculos, para que chegasse no século 21 a mim e a você, não era de maneira nenhuma que fosse gerado em nós uma atitude arrogante, altiva, como se nós estivéssemos numa posição espiritual completamente imune ao que está acontecendo aqui. Deixa eu alertar uma coisa para os irmãos: o povo de Judá vivia um tempo de bonança, apesar que eles estavam debaixo do cativeiro, do domínio, não do cativeiro mais, mas do domínio persa, medo-persa. Eles não mais tinham as amarras que eles experimentaram na Babilônia. Agora eles estavam na sua própria terra, eles poderiam cultivá-la, eles podiam colocar um governador que fosse do seu povo. Eles tinham bastante liberdade, apesar de fazer parte do Império Medo-Persa. Ou seja, é muito semelhante, irmãos, àquilo que nós experimentamos hoje. Liberdade, pelo menos no Brasil, de fazer, de ser aquilo que nós quisermos para o nosso Deus. E diante disso, será que eu e você, será que a igreja de hoje tem administrado esta liberdade, tem usufruído da facilidade de culto que nós temos da melhor maneira possível?
Nós poderíamos nos reunir todos os dias da semana. Ora bola, nós poderíamos reunir todo dia sequer, o dia inteiro, nada nos impediria. Nossos impedimentos são, obviamente, compromissos profissionais, compromissos estudantis. Não temos impedimento social, não temos impedimento político. Nada nos impede de servir a Deus o dia inteiro, se nós quiséssemos. Ou seja, vivemos dias de extrema liberdade na nossa realidade em particular. Será que nós também não corremos o risco de experimentar uma decadência espiritual na nossa religiosidade? Será que nós não corremos o risco de experimentar uma queda no nosso relacionamento com Deus? O que ocorrerá, o que proporcionará, o que vai ser refletido nisso que nós estamos lendo aqui? Uma religiosidade vazia? O texto começa, meus irmãos, e aí nós vamos tirar a nossa primeira lição do versículo 6, que nós vamos dividir em duas partes, com dois tratamentos que Deus confronta o povo, que eles deveriam ter para consigo: filho e servo, pai e senhor. E desse primeiro versículo vamos tirar a nossa primeira lição desta noite. Número 1, o desprezo pela óbvia honra devida a Deus revela uma espiritualidade egocêntrica. O desprezo pela óbvia honra devida a Deus revela uma espiritualidade egocêntrica. Deus vira para o povo no versículo 6 e diz: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Pai e filho, primeiro conjunto de relacionamento mencionado por Deus, retrata, amados, algo mais íntimo e amoroso. Servo e senhor trata mais, ou senhor e servo, melhor dizendo, um relacionamento mais formal e baseado na obediência, como se Deus estivesse retratando ou chamando a atenção do seu povo nas duas realidades do nosso relacionamento com Ele. Ele é o nosso Pai, com certeza absoluta, como era para Israel, mas Ele também é nosso Senhor. Ele é íntimo, ou nós somos íntimos dele como filhos, mas nós também somos servos. Ou seja, não há como não entender que as duas coisas andam juntos e precisam estar operando na nossa vida. Deus fecha as duas opções de relacionamento dos sacerdotes e do povo para com Ele, para que eles compreendessem que em todo relacionamento deles com Deus, eles estavam falhando. Quer fosse como seu todo-poderoso genitor, ou quer fosse como seu todo-poderoso soberano e Senhor. A esse Pai e a esse Senhor era devido honra e temor. Era devido honra e temor, mas eram negados a Ele. Por isso, amados, o nosso enunciado fala que essa honra é óbvia. E eu tenho certeza que você tem absoluta certeza que Deus merece ser honrado, que Deus merece ser temido. É verdade ou não é? Não temos dúvida disso. E o povo também não. Mas as ações deles, meus irmãos, manifestavam algo completamente diferente. A ordem das coisas estava subvertida. Deixa eu ilustrar aqui com algo que a gente vê de vez em quando. Quantas vezes você já viu, falando de pai e filho, talvez visitando a casa de alguém, de um amigo, talvez no comércio, uma criança, um adolescente tratando o seu pai e a sua mãe com completo e absoluto desrespeito? Dá uma revolta, não dá? Você está olhando aquela cena e dá vontade de você tirar o seu cinto e executar aquela criança, porque é revoltante, é uma inversão das ordens. Recentemente passou na internet uma senhora muito idosa sendo espancada pela sua própria filha. Em outro caso também esteve nos noticiários, um filho mantinha sua mãe trancada dentro de casa, sem banho, sem nenhum cuidado, comendo uma comida que era uma ração de animais, a melhor das hipóteses, enquanto ele embolsava os cheques da aposentadoria daquela senhora. Veja bem, duas criaturas que devem a essas duas senhoras sua própria vida, e as estavam tratando dessa maneira. Então, meus amados, Deus traz essa ilustração dizendo: é óbvio
como dizia um professor meu na escola, é óbvio, ululante a maneira como vocês deveriam me tratar. Mas a honra que me era devida, vocês não estão fazendo. E Deus destaca, meus irmãos, aqui no texto de sacerdotes, mas ele não está falando somente disso. Sacerdote está sendo usado aqui como cabeças ou líderes espirituais do povo. O lugar de proeminência deles nada significa para o mensageiro de Deus, para Malaquias. Afinal, a autoridade de Malaquias era superior à autoridade desse sacerdote. Deus o havia enviado para que falasse a ele. Deus tinha enviado, o chefe deles tinha enviado para que eles falassem. Por que isso é importante, irmãos? Porque muitas vezes nós somos advertidos, quer seja uma mensagem, quer seja em uma canção, um livro que você lê, e nós temos a tentação de achar que é apenas um homem que está falando comigo, um mero pastor, um escritor, um autor de uma canção. Mas quando Deus, amados, nos chama a atenção uma realidade na nossa vida, nós precisamos perceber, será que Deus não está falando comigo através desse instrumento limitado? Deus está dizendo aqui, quando trata dos sacerdotes, vocês, apesar de pecadores, apesar de limitados, deveriam ser exemplo para o resto deste povo. Deveriam espelhar para eles um relacionamento profundo. Mas em lugar disso, qual é a última frase do versículo 6 que nós lemos? Vocês desprezam o meu nome. É claro que Deus não está falando aqui, meus amados, do nome exatamente de Deus, que nem se sabe exatamente o que é, algo como Yahweh, mas significa na verdade o todo de Deus, a sua pessoa, a sua autoridade, as suas ordens, seu plano redentivo, todo o seu ser estava sendo desprezado pelos líderes deste povo. Amados, quando nós não honramos ao nosso Deus como Ele merece, o que é revelado nisso? A minha espiritualidade é voltada para mim mesmo. É o que significa aquela palavrinha complicada ali. Egocêntrico, centrada no meu eu, centrado nas minhas escolhas, centrado nos meus desejos, centrado nas minhas vontades, porque toda vez que eu escolher a mim e não a Deus, eu vou desonrá-lo. Toda vez que eu escolher a minha vontade e não a dele, eu vou desprezar o seu nome. E era isso que esse povo está fazendo. Algumas décadas tinham passado depois que eles foram libertados da Babilônia, depois que existiram os inimigos ao redor, isso você encontra no livro de Esdras e Neemias, depois que o templo foi erguido, e agora a religiosidade deles estava caindo em uma mesmice, em uma falta de vida, e isso estava redundando em que o relacionamento, o culto a Deus, estava desonrado. Será que nós, no nosso dia a dia, temos honrado realmente o nome do nosso Deus? Eu me lembro de um velho hino do cantor cristão, que obviamente ainda se canta muito, que diz: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja o lugar que for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Eu quando cantava aquele hino, meus irmãos, nos idos de eu ficava pensando, aonde eu vou, eu represento este nome. No meu trabalho, na época não tinha, mas hoje é a realidade, na minha escola, na minha família, aonde eu estou. No linguajar de Paulo, no livro aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, na carta aos Coríntios, ele diz: vocês são embaixadores por Cristo, representantes. Alguns meses atrás eu tive a desagradável experiência de ir à embaixada americana, desagradável porque me negaram o visto mais uma vez, e é tão interessante que eu não perdi a estribeira, eu não falei de forma rude, mas eu argumentei, eu falei, mas olha aqui, trouxe este documento, trouxe esse aqui, trouxe esse, e com um sorriso plástico no rosto. O que mais irrita você é isso? Com um sorriso plástico, toda a simpatia do mundo, aquele assistente da embaixada explicou e estendeu o papel e falou, você pode ver aqui nesse livro. Ele representava ali o seu país. E eu podia, graças a Deus eu não fiz, esmurrar aquele muro, é a prova de bala, né? Você é quebrar meus dedos. Eu podia xingá-lo e provavelmente eu ia entrar em alguma lista negra e nunca mais na minha vida eu ia precisar de escola americana. Enfim,
Mas ele ali se comportou placidamente, se comportou de forma exemplar, porque ele representa o país dele, ele representa a nação dele. Nós, meus amados, como embaixadores, honramos o nosso Deus com o nosso testemunho, com o nosso comportamento. E quando as minhas escolhas, como eu disse, favorecem a mim e não honram a Deus, estou fazendo exatamente o que o texto está dizendo. Nós vamos ver no decorrer dele que Malaquias tem muitas acusações práticas para o porquê eles estão desprezando o nome do Senhor. Mas nós já podemos ver na nossa realidade que o nosso testemunho, a forma como levamos o nome de cristão onde nós estamos, já é algo suficiente para saber se o desprezo pela óbvia honra devida a Deus está revelando em nós uma espiritualidade egocêntrica. O versículo 6 termina com uma frase que parece muito com a mesma desculpa, a mesma réplica, a mesma retrucação que nós vimos na semana passada. Quando Deus disse, eu sempre os amei, o que o povo disse? De que maneira nos amaste? Hoje, meus irmãos, eles, no versículo 6, no finalzinho, eles dizem o seguinte, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? O Senhor diz que nós temos desprezado? Como é que é isso? Dá para você explicar melhor? Eu não estou sabendo, eu não estou percebendo, eu não estou enxergando. Segundo ponto desta noite, a cegueira espiritual para com o seu erro revela uma espiritualidade cauterizada. A cegueira espiritual para com o seu erro revela uma espiritualidade cauterizada. O que é cauterizado? Para começar pela última palavra, que talvez alguns não conheçam. Dessensibilizada. Algo que não sente mais, que não é mais afetado nem pelo prazer e nem pela dor. Por exemplo, alguém que sofre uma queimadura grave, parte daquela pele que foi queimada nunca mais se recuperará e não sente mais nada, não sente dor, não sente nada, não toda, é claro, mas parte dela, porque as terminações nervosas foram cauterizadas. Em alguns lugares, quando você está, por exemplo, em uma guerra e você não tem como tratar ali imediatamente, eu refiro-me provavelmente a guerras antigas, você não tem como tratar uma ferida, uma medida rápida que você pode fazer para que uma infecção não se instaure ali é queimar com fogo. Dói, mas morrer dói mais, eu acredito. Porque se a infecção se instaurar e se tornar generalizada, obviamente não tem mais o que fazer. Então você queima, você cauteriza aquela ferida para que qualquer bactéria ali mais não possa agir. Então uma espiritualidade cauterizada, meus irmãos, é aquela que não consegue perceber o seu erro. É a pergunta que eles estão fazendo. O que é que nós temos de desprezado? Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês, irmãos. Nós não estamos tratando aqui de gente analfabeta das Escrituras. A começar dos sacerdotes, eles sabiam o Antigo Testamento de cor. É muita coisa, é ou não é? Em especial o Pentateuco e particularmente a lei. Então, meus irmãos, é uma palavrinha que minha mãe usava muito, né? Que ela detestava quando a gente se fazia de sonso. E é o que eles estão fazendo aqui, se fazendo de sonso. Não estamos fazendo de errado. Não tem nada de errado com o que a gente está fazendo. E nos próximos versículos, do 7 diante, Malaquias vai detalhar parte dos erros no culto judaico que eles estavam cometendo e que eles deveriam ser cientes disso. Tal e qual a pergunta de que maneira nos amaste, agora essa acusação mostra uma situação espiritual de alguém que não consegue perceber o próprio erro. Irmãos, isso é algo terrível na sua vida. Em nossa igreja você tem sido desafiado, estimulado, cutucado, ameaçado. Aqui você tem um tempo diário com Deus, é ou não é verdade? Isso é quase um mantra. Você tem sido perturbado. Você no grupo lembra lá, já fez seu devocional? Aí você vai lá no Facebook do pastor, mais uma vez está o cabra falando lá de novo sobre o devocional. Mas você sabe, meus amados, o que é terrível de acontecer com você no seu lidar com a palavra de Deus? É você começar a tratar isso aqui no primeiro dia como um estudante de medicina, na sua primeira aula de anatomia.
chega lá e joga o almoço fora. Terceiro semestre, passa esse coração aí, por favor. Não, esse não, aquele lá, maior. Essa continua. Certa feita eu tive que ir numa funerária e o rapaz falou: não, estão lá atrás, o senhor está responsável pela pessoa. E nós fomos, eu não sabia que eu estava entrando. Quando ele foi me levando, quando eu virei uma portinha assim, eu dei literalmente de cara com o corpo aberto daqui até o final do quadril. E o rapaz fez questão de dizer: olha, os homens estão todos aqui, viu? Não estou traficando nada não. E eu, eu engolia, eu pensava em qualquer coisa, menos comida. Coisas bem artificiais, bem acrílico, plástico, bem estéreis. E o parente do meu lado, assim, pastor frouxo aí, se ele tivesse que colher aquele pastor do chão, né? Da pessoa? Porque eu não estou acostumado. Agora, deixa essa ilustração de lado. Primeiro dia do devocional. Você chora, você se rasga, você. 30º dia do devocional. Interessante isso aqui. Esse povo aqui é triste. Mas graças a Deus que eu não sou como este povo. Eu dou dízimo, eu canto, eu faço, eu prego, eu. Esse é o risco que nós corremos, o risco farisaico diante da palavra do Senhor a cada dia. E detalhe: se você tem de 50 anos para baixo, a probabilidade de você ainda ter uns 30 a 70 anos de devocional pela frente é enorme. Não voltando Jesus e você não batendo na cachoeira. Ou seja, uma vida diária e não cauterizada diante da palavra de Deus é um desafio de mortificar a carne, de reconhecer o meu pecado, a minha limitação, e de maneira alguma chegar para Deus e dizer: de que maneira eu tenho desprezado o teu nome. Amado, amanhã de manhã, quando você parar para fazer a sua devocional, a sua oração deve ser: Senhor, fala comigo, confronta a minha vida. Alguns dias atrás, o irmão Kaique colocou algo interessante, né? Colocou assim: que a palavra de Deus hoje nos confronte. Não me disse, Kaique? Aí alguém colocou lá no grupo: confrontar? As pessoas querem que a palavra de Deus hoje nos console, nos agrade, nos afague, nos pegue no colo. Mas nos confrontar? E veja bem, meus amados, este povo estava de confrontação, e nós não somos diferentes. O desprezo pela óbvia honra devida a Deus revela uma espiritualidade egocêntrica. A cegueira espiritual para com seu eu revela uma espiritualidade cauterizada. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, nesse terceiro e último lugar nós vamos detalhar em subpontos. Hoje eu estou bem fleumático, né? Bem organizadinho. Porque não tinha como desprezar tanta riqueza nesse texto. Mas o nosso terceiro ponto principal é o seguinte: o serviço indigno comprova uma espiritualidade morta, egocêntrica, cauterizada e agora morta. O serviço indigno comprova uma espiritualidade morta. Veja bem, meus amados, nós não temos mais que sacrificar animais, nós não temos mais que fazer nada do culto judaico, aquilo tudo ficou lá. Mas hoje, o nosso serviço a Deus continua, servindo ao próximo, proclamando o Evangelho, em especial isso, conhecendo o Senhor a cada dia, servindo a Deus de forma geral. Ou seja, o seu trabalho, a sua função na sociedade, ela não é a sua maior identidade. Para ilustrar isso, o pastor Edson Naves, quando os filhos eram pequenininhos, hoje estão todos adultos, numa conferência que eu participei com ele, ele contava que virava para os filhos e perguntava: filho, você quer ser o quê? E as crianças diziam: papai, eu quero ser bombeiro. Coisa de criança, né? Ele dizia: amém, bombeiro, missionário. E o outro dizia, não sei, não lembro mais o que ele falava, mas vamos supor, astronauta. E ele dizia: amém, astronauta, missionário.
E a menina dizia: "Pô, papai, eu quero ser modelo." Tudo bem. Modelo missionário. Eu não sei o que a menina falou, estou inventando, porque vai, afinal de contas, 20 anos. Ou seja, o que o pastor Edson Naves estava... Perdão, eu troquei os Edson. São 12 homens de Deus, mas esse é o Edson Queiroz. O que o pastor Edson Queiroz estava dizendo, irmãos, com essa ilustração? Este é o nosso papel central na vida, servir ao nosso Deus. Não significa que você vai sair agora e vai para a Conchinchina como missionário, necessariamente, mas significa que aonde você e eu estivermos, nosso papel é glorificar a Deus. Porém, se o meu serviço está sendo indigno, eu estou comprovando uma religiosidade morta. Pastor, se por acaso você quiser fazer uma pergunta alá, povo de Jerusalém, de que forma o nosso serviço pode ser indigno? Bom, ainda bem que você perguntou. 4 meios, 4 detalhes que mostram o que é um serviço indigno. Primeiro, desprezo pela santidade do Senhor, oferecendo um culto humanista. Desprezo pela santidade do Senhor, oferecendo um culto humanista. No nosso texto, versículo 7 até o versículo 8, parte A, nós lemos o seguinte: trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Eles faziam, meus irmãos, exatamente aquilo que a lei de Moisés deixava clara. Eu sei, meus irmãos, que eles sabiam disso, porque eu aprendi como é que deveriam ser as ofertas da lei de Moisés quando eu tinha 12 anos na escola bíblica dominical, na terceira igreja batista da Ilha do Governador. Ora bola, se eu aprendi isso no Rio de Janeiro em 1900, eu imagino que eles aprenderam nas escolas da época, que eles sabiam que a oferta que eles estavam trazendo não era aceitável ao Senhor. Eles estavam trazendo os animais fora da prescrição da lei judaica. Quando nós falamos de animais imundos, eram animais coxos, cegos, doentes, animais que não estavam de acordo com o que Deus tinha determinado através de Moisés. Significava o quê? Cultuavam a partir do ponto de vista de si mesmos. Por isso que eu disse: desprezo pela santidade do Senhor, oferecendo um culto humanista, um culto que agradava a eles. Ora, não é isso que nós vemos em muitas igrejas hoje em dia? O culto é feito para agradar as pessoas, o culto é feito para agradar os visitantes, o culto é feito para agradar o eu. Recentemente eu conversava com uma pessoa sobre o conteúdo do culto cristão. Quando nós olhamos no Novo Testamento, meus irmãos, nós encontramos elementos que não estão sozinhos mais nos cultos cristãos modernos. Nós vemos a ministração da palavra, nós vemos a oração, nós vemos o louvor e acabou. Hoje em dia, você está correndo o risco de chegar numa igreja e ter gente fazendo malabarismo e desse lado um palhaço. E o Chacrinha ficaria orgulhoso com algumas igrejas de hoje, porque junto com o apresentador tem umas chacretes atrás dançando. Algo que não possui eco nem no Novo Testamento em lugar algum, mas se transformou na visão pós-moderna humanista em culto a Deus, em algo que se oferece como sendo algo que agrada a Deus. Outra coisa, meus irmãos, que vemos e manifesta o culto humanista hoje são mensagens focadas sempre no problema do homem. É o pregador que vem ao culto, olha para o texto e diz: poxa, isso é um texto bom, mas o problema do povo é outro, na cabeça dele. Aí ele vai falar sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre a depressão, sobre o desânimo, independentemente se o texto fala disso ou não fala disso. E eu gostaria, meus irmãos, de não ter tantos exemplos para citar, mas o mais clássico que nós conhecemos, e se tornou até de certa forma, uma anedota,
É a pessoa que olha para a sua congregação e vê que aquele irmão está lutando contra o desemprego, aquele irmão está lutando contra a enfermidade, aquele irmão está lutando contra problemas familiares. E aí quando ele pega o texto, por exemplo, do endemoniado gadareno, e eu já vi isso, mas essa mensagem não estou inventando não, isso foi pregado no lugar que eu estava. E o pregador disse que aquele demônio tinha uma legião, ou perdão, aquele endemoniado, uma legião de demônios. E Jesus expulsou, igreja, todos os demônios, expulsou o demônio, adivinha só, do desemprego, da enfermidade e do problema familiar. E ele pode fazer a mesma coisa na tua vida hoje. Amém? Não diga amém. Porque foi o que ele falou. E a multidão foi ao delírio. Porque isso agrada. Pastor, mas Jesus não pode dar emprego, curar a enfermidade e restaurar casamento, problema familiar? Sim, mas o texto bíblico não fala isso. Isso é um culto humanista que diz respeito à revelação escrita de Deus para satisfazer as pessoas na sua frente. Você sabe, meus irmãos, o que é o maior ganho em se pregar o texto bíblico do começo até o final? Eu não tenho como ignorar aquilo que o texto está dizendo e eu não posso inventar algo que o texto não esteja dizendo. Tem que ficar no que está aqui. E neste caso, o povo estava agradando ou servindo a Deus, melhor dizendo, do seu jeito, do jeito que queria, um culto humanista. Talvez o reflexo hoje sejam músicas, e as igrejas estão cantando isso enormemente, que agradam o ego, que levanta a pessoa. Recentemente nós estávamos, e não sou só eu, diversas pessoas no debate sobre a música Raridade do Anderson, sei lá o que é o sobrenome dele. E determinado irmão da nossa convenção batista disse que é uma luta na igreja dele porque ele tirou a música depois de perceber que era uma música que não glorificava a Deus, que só exaltava o ego humano. Tirou a música da relação e o pessoal reclamou porque queria cantar a música que diz que ele é uma raridade. E assim vai. Nós podemos dar muitos exemplos aqui, irmãos. Nós nos reunimos nessas quatro paredes. A igreja só se reúne para glorificar a Deus, não para fazer um culto a nós mesmos ou do nosso jeito. Além de um culto humanista, a segunda coisa que esse povo fazia está no final do versículo 8, que eu parei a leitura. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. 3.2. Desprezo pela honra ao Senhor em comparação da honra aos homens. O final, meus irmãos, do verso 8 parece perguntar: a quem você teme mais? Deus ou aos homens? Pois trazendo para Deus algo que não trariam para uma autoridade humana, revelava essas discrepâncias em como eles viam a posição de cada figura de autoridade em suas vidas, Deus e um mero governador humano. O temor aos homens, irmãos, é algo real, muitas vezes na vida de muitas pessoas. Você teme desagradar as pessoas na sua vida, mesmo que isso desagrade a Deus. Você tem oferecido o resto para Deus, mas sempre o melhor que pode para si mesmo e para as pessoas. A pergunta, meus irmãos, que Malaquias faz ao povo é muito pertinente nos nossos dias. Nas palavras de outro profeta, será que nós temos feito a obra do Senhor de maneira relaxada? De qualquer maneira? Veja bem, amados, todos nós estamos em missão. Nós servimos a um Deus que está em missão. Não há férias no reino de Deus, não há folga, não há pessoas chamadas e outras não chamadas. É tão triste quantas vezes eu já ouvi, 30 anos praticamente do meu chamado ao ministério pastoral, eu vi de irmãos, às vezes irmãos velhos na fé, dizer assim: vamos orar pelo irmão Joveci porque ele é uma pessoa chamada, como se o resto dos cristãos não fossem. Nós, meus irmãos, temos feito uma separação, uma dicotomia, uma colocação de castas na igreja do Senhor, aqueles que são vocacionados e aqueles que não. Nós confundimos as pessoas que têm um chamado específico para ir, por exemplo, para um país africano ou para a Ásia,
ou para o ministério pastoral, ou o que quer que seja. E ignoramos que isso não cancela o seu chamado para a obra do Senhor. Em Atos capítulo 8, que nós já temos repetido nos últimos dias, quando a perseguição começa através de Estevão, ou por causa da morte de Estevão, Lucas registra que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Todos os outros milhares de cristãos foram espalhados, e esses sim, aonde iam, pregavam a palavra. Sabe quem eram essas pessoas? Professores, açougueiros, artesãos, agricultores, pessoas comuns, como eu e você. E qual era a opinião, meus irmãos, em Atos sobre esses homens e essas mulheres? Aqueles que têm colocado o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. E a sociedade se referia a cristãos comuns como eu e você. Ou seja, quando o povo começa a perceber, eles estão tendo mais deferência para com o governador, para com a autoridade, do que para o próprio Deus. Será que eu e você temos caído no mesmo erro? Temos honrado e temido mais as pessoas do que tememos e honramos ao nosso Deus? Será que você não compartilha do Evangelho porque você tem medo da maneira como as pessoas vão lhe ver? Como um fanático? Como um doido? Como alguém bitolado? Como um fundamentalista? Como um religioso? Eu digo a vocês, meus amados, por amor ao Senhor Jesus, eu carregaria qualquer um desses títulos com muito orgulho. Se ser fanático é viver uma vida que prega Cristo a quem eu creio e sigo, eu sou fanático. Eu sou fundamentalista também, sou religioso, sou o que você quiser, bitolado. Porque qualquer um desses termos pejorativos, eu posso dar uma interpretação bíblica de alguém que serve e obedece ao Senhor ao pé da letra. De maneira nenhuma se incomoda em honrar aos homens em vez de honrar ao Senhor. Como é que se manifesta essa espiritualidade morta também? 3.3: desprezo pela finalidade expiatória do culto. Isso aqui ficou sério agora, meus irmãos. Versículo 9, versículo 10. O povo tinha desaprendido na sua mentalidade, na sua religiosidade, na sua consciência, o porquê eles faziam o que eles faziam. Versículo 9: e agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Amados, a finalidade central do culto judaico era deixado clara nas ofertas e no sacrifício dos animais. Era para a expiação dos pecados. Toda a arquitetura do templo, todo o simbolismo dos artefatos apontavam para um Deus santo, diante do qual o pecador não pode permanecer em seu pecado. Qual é o remédio? Qual é a solução? Qual é a alternativa? Um animal morria em lugar do pecador. Tudo que foi feito, o tabernáculo antes, do templo agora, é para que o povo entendesse: vocês servem a um Deus santo. Toda a lei judaica, meus irmãos, não tem o objetivo de salvar, porque ela não pode salvar, a não ser que o ser humano obedecesse 100% dela. Aos olhos de Deus, inclusive Paulo fala isso em Gálatas, 10 mandamentos, menos um desobedecido igual a 0. Não 9. Ou se você quiser colocar 600 e tantos mandamentos da lei mosaica, menos um desobedecido igual a 0. Quem transgride um mandamento da lei é culpado de toda a lei. Mas Deus havia proporcionado um sistema sacrificial
como uma forma do ser humano manifestar a sua fé, de que cria que Deus era um Deus perdoador, era um Deus das novas oportunidades, um Deus que expiava os seus pecados, crendo na promessa de um Redentor futuro, que é o Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, eles sabiam qual era o objetivo central do culto judaico. Hoje, eu e você sabemos que o autor de Hebreus fala em Hebreus 10, versículo 4, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Portanto, hoje também, pelo sacrifício de Cristo, temos uma finalidade central muito superior no culto cristão. Qual é? Celebrar a redenção, agradecer pela justificação e nos alegrar na esperança eterna. Contudo, quantas e quantas vezes, em cada vez mais e mais igrejas, irmãos, a centralidade do Evangelho no culto a Deus tem sido substituído por todo tipo de animais aleijados e doentes, na forma de um culto antropocêntrico e sem arrependimento de pecados diante da graça que Deus nos alcançou. Sabe como eu e você temos que sair daqui? Diminuídos diante de um Deus enorme. O culto cristão, meus amados, não pode e não tem o objetivo de erguer o seu e o meu ego. O culto cristão tem o objetivo de exaltar o Deus cristão. Por isso que o terceiro nosso subponto foi este: eles haviam esquecido, desprezado a finalidade expiatória do culto, no nosso caso, de celebrar a expiação que nós já fomos alcançados. É comum você ir num culto hoje, onde as pessoas são atraídas por causa dos seus problemas, por causa das suas lutas circunstanciais, ou atraídos porque vão conquistar riquezas. Você liga a televisão hoje, 9 em cada 10 programas evangélicos você tem alguém dizendo que você vai trazer uma oferta e Deus vai abençoar a sua vida. Faz um propósito aqui com Deus, que aquele seu parente vai ser curado. Mercenários da fé que fazem promessas que eles não têm direito de fazer. Agora, querido, eu tenho certeza que você chegou aqui com muitos problemas, com certeza absoluta. Talvez situações que você vai ter que resolver amanhã, na segunda-feira. Talvez problemas no seu casamento, talvez um diagnóstico que chegou há alguns dias, talvez você tenha um coração inquieto por causa de incertezas em relação à sua família, ao seu futuro. São coisas da nossa vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus amados, nós somos convidados, por Colossenses capítulo 3, a olhar para o alto e ter a nossa mentalidade fixada em Cristo e não nas coisas aqui da terra. Quando o autor de Colossenses, Paulo, fala isso, ele não está dizendo fixe nas coisas do alto e não no seu carro, na riqueza, ou qualquer coisa assim. Ele está dizendo fixe os seus olhos no alto e também não nos seus problemas, porque você serve sim a um Deus que é maior do que os seus problemas e que não dorme em serviço. Querido, quando o seu chefe lhe chamou para lhe demover ou lhe promover, antes do seu chefe, Deus já tinha chegado lá. Quando o exame chegou na mão do médico, dizendo positivo ou negativo, antes do laboratório, o Senhor já estava lá. Em outras palavras, quando nossa vida é concentrada na nossa salvação e na obra de Cristo na nossa vida, em lugar de usar Deus como um gênio da lâmpada, nós conseguimos usufruir da vida cristã aquilo que muitos não usufruem, porque vivem perseguindo seus próprios desejos. Vivem em busca de uma espiritualidade egocêntrica, humanista, que satisfaça os seus desejos. É como se nós chegássemos diante de Deus: Deus, está aqui o meu pedido, falta só o Senhor assinar. Rubrica aqui na primeira página e assina na segunda. Está tudo prontinho. Quando o que nós temos que oferecer ao Senhor, meus irmãos, é uma página de branco com a nossa assinatura.
Você faria isso com algumas pessoas? Difícil, né? Alguns não fariam nem com o próprio pai ou com a própria mãe. De escrever uma folha em branco ou colocar na folha em branco sua assinatura bem aqui embaixo. Nessa folha ele poderia escrever o que ele quisesse. Talvez um recibo de transferência da sua casa, ou do seu carro, ou qualquer outra coisa. Porém, é exatamente isso que temos que fazer com o nosso Deus. Último ponto dessa noite, subponto do ponto 3. Como é que nossa espiritualidade é morta? Desprezo hipócrita pela grandiosidade do nosso Deus. Final do nosso texto, versículo 11 em diante, diz: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. No final do nosso texto, meus irmãos, Malaquias termina dizendo: Judá, vocês não são tudo isso. Existe muita gente que está servindo ao Senhor. Mercadores, pessoas que haviam conhecido este povo lá na Babilônia. O nome do Senhor estava sendo espalhado entre nações que não conheciam a Deus tão profundamente como esse povo conhecia, mas o estavam adorando, talvez de forma limitada, talvez não conhecendo todas as prescrições da lei, mas estavam servindo. E o texto diz: estavam do Oriente ao Ocidente. O que isso nos ensina essa noite, meus irmãos? Há como desprezar um Deus do tamanho do nosso Deus? Há como nós ignorarmos um Deus do tamanho do nosso Deus? Na sua vida, será que eu e você temos percebido que na ordem de valores ele vem sempre primeiro, e nós vemos em segundo lugar? Esse povo estava achando que poderia sacrificar o que queria. Esse povo estava achando que poderia cultuar a Deus como queria. Esse povo estava achando que poderia se comportar e viver como queria. E não compreendiam que Deus não era Deus apenas dentro de Judá. A visão deles era tão míope que eles não conseguiam lembrar que esse Deus os tinha trazido da Babilônia. E que tinha ordenado profeticamente que o imperador do Persa Ciro os libertasse muitos e muitos séculos antes de Ciro sequer ter nascido. O povo estava tão morto na sua espiritualidade que não conseguia enxergar mais nada disso. Deus termina, meus irmãos, no versículo 13, dizendo que eles falavam: que canseira, e riam dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, da mesa do Senhor, do culto ao Senhor. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Declara o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, depois sacrifica para mim animal defeituoso. Hipocrisia. No entanto, o Senhor diz: pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. No final da nossa meditação, meus irmãos, nos alerta para o seguinte: sirva a um Deus grandioso de forma grandiosa. Para que e para quem você está guardando a sua vida e a sua energia? Há uns dias atrás eu estava lendo mais uma biografia de Charles Spurgeon, e lá retratava quantas vezes por semana Spurgeon pregava. Eu lembrei de outros homens que pregavam na mesma intensidade: 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes por semana. E eu comecei a pensar, irmão, sentado ali na minha cadeira, que um tempo atrás, quando uma igreja começou a ter um segundo culto, e eu perguntei ao colega: como é que você faz? Não, eu prego a mesma mensagem 2 vezes. Eu falei: Jesus, eu vou ter que fazer isso tudo aqui 2 vezes? Se nós tivermos 2 cultos? Tudo isso vinha na minha mente, meus irmãos. E eu me lembrei deste homem de Deus e de diversos outros homens de Deus, como Moody, como John Wesley, como Whitefield, que também pregavam
várias e várias e várias vezes durante a semana. E você pode estar dizendo assim: ué, pastor, mas é difícil? Não tem problema, a semana que vem você faz aqui. Cansa, pastor? Sei, você me fala. Eles faziam isso diversas e diversas vezes durante a semana. E a minha pergunta, meus irmãos, que eu encerrei ali a minha meditação pessoal é: para o que eu tenho me guardado mesmo? Para que eu tenho preservado a minha vida? Meu irmão, a minha oração é que esta semana alguém ligue para você dizendo: eu preciso ouvir algo de Deus. E você sirva a Deus atendendo aquela pessoa. A minha oração é que esta semana alguém lhe dê oportunidade, como nós vimos na meditação sobre Filipe e o eunuco etíope, de você chegar à carruagem e perguntar: você entende o que você está lendo? A minha oração é que você tenha oportunidades de servir a Deus, e que você não dê as costas a esta oportunidade. Que você não ofereça ao Senhor um sacrifício limitado, mas que diante de um Deus grandioso, você o sirva com grandiosidade. O serviço indigno comprovava neste povo uma realidade morta. Você tem servido a Deus de uma maneira digna? Tem sido reflexo de uma espiritualidade viva? Aquilo que você faz para Deus é reflexo de uma vida diária com o Senhor? Porque se isso for verdade, meus irmãos, na minha e na sua vida, a cada passo que nós damos, nós vamos comprovar o contrário à nossa ideia da mensagem de hoje. A decadência espiritual da religiosidade vazia reflete a realidade do relacionamento com Deus. Qual seria o contrário? A realidade do seu relacionamento com Deus está refletindo o crescimento de uma espiritualidade cheia, pulsante, real, viva com o seu Deus. Esse deve ser o seu alvo hoje, nesta semana, neste mês, durante toda a sua vida. Amém? Vamos orar. Deus querido, nós sabemos que aquilo que foi escrito para nossa advertência, para que nós possamos, ó Deus, através dos erros e acertos do povo de antigamente, perceber que a mesma espiritualidade vazia, oca, estéril, cauterizada, morta, é um risco para mim e para os meus irmãos. Que nós possamos, ó Deus, enxergar a grandiosidade do nosso Deus, a graça imensa, e ter como nosso maior motivo de valorizar e de glorificar esse Deus a nossa salvação. E por causa disso, servi-lo de maneira digna, de maneira viva a cada dia. Que a nossa alegria seja alegrar o nosso Deus, glorificando em cada momento do nosso dia, da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, desta maneira, a Te servir, para que o Senhor seja glorificado a quem olhar para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.